Amém. Glória a Deus, tudo higienizado, tudo trocado. A gente tá aqui? Tá direitinho, né? Tudo higienizado. Acostumando, né, gente? Tudo um processo. A gente vai se adaptando. Paz, querida. A gente vai se adaptando, melhorando a cada dia, trazendo novas soluções para a igreja, novos instrumentos, novos equipamentos. Hoje o irmão Marcelo, né, graças a Deus, aí ajudou a gente com mais um equipamento aí para ficar melhor para a gente, o som. E a gente vai a cada dia andando, melhorando, para chegar a um ponto que a gente possa adorar o Senhor e que nada venha nos impedir de adorar o Senhor. E hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1. Eu preparei. Deixa eu só ver como é. Amém. Daniel, capítulo 1. Todos acharam? Vou dar mais 10 segundinhos, povo de casa. Eu queria ler na Bíblia também. Amém. Amém. Só me certificando que está tudo certinho aqui, né, gente? Daniel capítulo 1, a partir do versículo 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de Deus na terra de Sineá e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou apenas o chefe dos oficiais da sua corte que lhe trouxesse alguns dos israelitas da família de Israel e da nobreza. Jovens, agora você aí em casa e nós que estamos aqui, nós vamos gravar essas palavras. Jovens sem defeitos, físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou uma porção diária da comida e do vinho. Eles receberiam um treinamento. Repitam comigo, treinamento. Treinamento. Durante 3 anos. Depois disso, passaram a servir ao rei. Amém? Me adaptando aqui, né? Eu fiz ficou um pouco grande, não sei. Agora ficou melhor para mim. E vou falar sobre 3 coisas. Hoje é culto dirigido pela Sociedade de Jovens, né? Daniel aí começou, depois o Alan Pipoca começou a pular aqui, né? Realmente contagia todo mundo. Quem estava em casa, acho que não conseguiu ficar parado. Não, porque o negócio, quando ele começa a pular aqui, o negócio fica sério, né, irmã? Não tem como ficar parado. Mas essa é a alegria do Senhor. É sobre essa alegria do Senhor que a gente vai falar. A força dos jovens. Mas não será a palavra não será tão branda quanto eu queria que fosse, porque o Senhor pediu para apertar. Senhor, aperta esses meninos. E quando eu falo os meninos, são os nossos meninos, né? Porque a gente primeiro aperta os de casa, depois a gente vai desaguando. Quem servir a carapuça que estiver assistindo, recebe, né, irmão? Aí você recebe aí em casa, está alcançando várias mídias, todo mundo, às vezes você está entrando, essa palavra é para mim, né? Vi aqui um link da Igreja Metodista em Curicica, estou assistindo, essa palavra veio para mim, gente.
Então primeiro a gente aperta os de casa, depois a gente estende a bênção, o cajado, e depois a bênção os de fora. E quando o Senhor, Ele tem falado, e a gente vai ver que durante a reconstrução, para uma sociedade ela ser reconstruída, ela precisa de uma mão de obra jovem, e ela precisa da força dos jovens e da força intelectual do jovem. Preste bem atenção. Israel, ela foi sitiada pelo rei Nabucodonosor, e prenderam o rei, tiraram a força, sitiaram, e dali eles tiraram o melhor de Israel. Tiraram os utensílios, o ouro, a prata, levaram todos, e tiraram jovens, aí nós lemos, inteligentes, cultos, fisicamente bonitos, fortes, cultos, inteligentes. Não, parece até comigo. Ué, gente, vocês estão rindo por causa de quê? Na igreja. Ah, vocês estão aí. Parece até comigo, não é verdade? Gente, por que eu estou falando isso? Quando você é que nem peça, eu nunca joguei xadrez. Tenho maior curiosidade de aprender. Mas pelo que a gente fala, pelos filmes que eu vejo, a gente vai destruindo, né? Alguns bloquinhos, pontos estratégicos. Primeiro, aí você pensa, o rei da cidade foi tirado, tirou tudo que era bom, comida, utensílios, prata e ouro foi tirado, e dali tirado os jovens inteligentes, fortes, cultos, inteligentes. Aí você fica pensando, para eu reconstruir uma sociedade, eu preciso de mão de obra forte e pessoas bem preparadas intelectualmente. Mas se eu não quero que essa sociedade ela seja reconstruída, se eu não quero que essa sociedade ela seja reconstruída, não quero que ela se erga novamente, eu tiro essa força da cidade. Então essa cidade, ela vai ter dificuldade de reconstrução, porque dali eu tirei tudo que tinha de bom. Eu tirei tudo que tinha de melhor. Eu tirei a força, a mão de obra e tirei a inteligência. Essa cidade, a cidade de Israel, passou tempos, anos e anos para ser reconstruída. Porque um homem inteligente pensou que se eu tirar a inteligência daquela cidade, para ela se reconstruir novamente, ela terá dificuldades. E agora eu quero que você me acompanhe. O tema da minha mensagem, dessa mensagem de hoje, é ouvir a voz de Deus em meio à crise. Ouvir a voz de Deus em meio à crise. Primeiro ponto que eu queria destacar: desconstrução da mente para que não se lembrem quem foi que te criou e que te formou. Como eu falei, quando uma sociedade é destruída e corrompida, primeiro estabelece o caos, destrói essa cidade. Depois destrói-se o rei. Depois tira a força jovem e a inteligência intelectual dessa cidade. Qual é a missão agora de Nabucodonosor? Deletar o que os jovens sabiam e formar novos conceitos, para que eles não reconstruíssem Israel. No versículo 5 do capítulo 1 que nós lemos, diz assim, ó: de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária da comida e do vinho. Eles receberiam um treinamento. Lembram do começo eu falei, repita comigo, treinamento. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Ou seja, a inteligência daqueles jovens que foram tirados de Israel, qual era a missão de Nabucodonosor? Desconstruir aquela inteligência, aquela educação, aquilo que foi formado em Israel, desconstruir tudo aquilo, deletar e colocar um novo arquivo na mente dos jovens, de Daniel e seus 3 amigos. Como é que pode? Fugiu até o nome dos 3. E foram tirados deles. Agora você pensa, você deleta um arquivo virgem, novo, tudo preparado, novinho. E aí insere novas informações, tudo que o rei queria. Aquela força, aqueles jovens agora inteligentes,
vão trabalhar para mim. Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 dos melhores que trabalhavam no palácio do rei Israel e agora vão trabalhar para mim. Amados, o negócio é muito sério. O Senhor falou fortemente ao meu coração como é que pode a nossa sociedade, os jovens do nosso Brasil, jovens da nossa igreja, eles estarem todos formados, com inteligência intelectual formada, criados no Evangelho, ou se não, quando entraram foram formados. Aí eu estava pensando, né, que conversando com alguns irmãos, uma pastora, e aí a gente fica falando como os jovens eles têm a força, mas eles precisam, agir, eles precisam entender o que Deus tem preparado e tudo que pode acontecer através da juventude, não só da igreja metodista, mas a juventude do Brasil. Ela precisa ter uma mente preparada. Aí você fica falando, você pode pensar assim: mas Armando, pastor, aqui tinha uma juventude, aqui tinha uns jovens, né? No passado, tinha uns jovens que faziam isso, que faziam aquilo. Eu sei, porque eu fiz parte dessa geração, não aqui nessa igreja, mas eu acompanhei no distrito. Eu conheci todos eles, né, Daniel? Conheci. Mas sendo que há detalhes na formação, queridos, que fazem você prosseguir ou estagnar num estado de congelamento espiritual e também de intelectual, que a sociedade ela para. E onde é, Armando? Onde é, pastor? É esse defeito. Onde é? Não é nem defeito. Eu quero chamar isso de detalhe. Onde está esse detalhe? O detalhe está no discipulado. Alguém um dia discipulou aqueles jovens daquela geração, Rose, que aqui começaram. Houve um discipulador. Houve alguém que pagou um preço, discipulou, acompanhou. Mas talvez esse discipulador tenha esquecido de um mínimo detalhe. Ele esqueceu de falar assim: você agora vai formar novos discípulos. E assim, é uma onda que não acaba. Eu sou o discipulador que faço um discípulo que vai fazer outros discípulos e vai fazer outros discípulos e outros e mais e mais. É como uma célula benigna que vai, formando outras células e o corpo vai crescendo, se multiplicando. As células vão se multiplicando daquele corpo da igreja. E aí quando, explodiu, bênçãos, glórias. Porque as grandes coisas moram nos pequenos detalhes. Se eu quero destruir uma cidade, eu destruo a inteligência e a força dos jovens, da juventude. Se eu quero que essa sociedade ela seja reconstruída, eu aproveito essa força e essa juventude. Eu quero chamar a atenção que o segredo do Evangelho está na mente. A mente é o coração do Evangelho. E a força do Evangelho está no coração dos jovens, está no coração da juventude. A palavra de Deus diz em Provérbios 22, instrua a criança segundo os objetivos que ela tem para ela. E o mesmo, com o passar dos anos e dos tempos, ela não se desviará do seu caminho. Romanos 12, 2. Não se amoldem, vou aumentar aqui um pouquinho. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa. Onde está a força, amados? A força está aqui. Na renovação da nossa mente. A inteligência dos jovens, a capacidade de dar opiniões, formar novas opiniões, capacidade intelectual de dizer, formar um novo governo, formar novas leis, novos projetos para uma sociedade, para um governo, para um país. Os jovens têm a força.
O segredo do evangelho está na mente. A mente é o coração do evangelho. E a força do evangelho está no coração do jovem. No coração da juventude. Quer ganhar e destruir uma sociedade? Você quer ganhar ou quer destruir uma sociedade? Quando eu falo sociedade, não falo sociedade de jovens aqui nessa igreja, eu falo a nossa sociedade em geral. Quer ganhar essa sociedade ou quer destruí-la? Foque na juventude. Dei aqui o segredo para o bem e para o mal. Mas isso o inimigo já sabe. Isso o inimigo já sabe. E a gente também sabe. Mas às vezes a gente esquece. A gente deixa de cuidar. A gente deixa de falar para o jovem. Eu sei, porque eu fui juvenil, eu fui jovem. Né? Eu sei que o jovem ele é atrevido. Eu sei que o jovem ele é impetuoso. Né? Ele às vezes é ganancioso. Mas é uma ganância boa, porque ele quer conquistar. Ele quer adquirir. Ele quer desbravar. Né? É por isso que a força do jovem dentro de uma sociedade vai ali, ó, vai rasgando, vai desbravando, vai conquistando. E essa igreja precisa da força da juventude. Amém? Essa igreja precisa da força do jovem, da juventude. É preciso que essa juventude ela venha ter sede diária, fome de querer mais e mais de Deus. Às vezes chamam o evangélico, o crente de tapado, porque ele só quer saber das coisas de igreja. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim. O jovem, ele instruído na palavra de Deus, ele tem a força de mudar o mundo. Nós vamos ver lá na frente alguns exemplos, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Eu vou dar também um exemplo na China, em que jovens transformaram uma sociedade a partir de movimentos estudantis, a partir de movimentos religiosos, a partir de movimentos antirracistas, que perduraram durante anos em países, e nos Estados Unidos, que hoje é um dos maiores, que é o país líder na economia, mas que por muito tempo, quando iniciou sua sociedade, e até hoje, até os dias de hoje, está aí na televisão, todos os dias, e agora morre um jovem negro por racismo. A luta não acabou, meu irmão. Minha irmã, a luta não acabou. Igreja, a luta não acabou. Nós lançamos um desafio essa semana das cestas básicas. Tem algumas aqui, eu tenho uma lá no carro. Eu queria dizer que eu tinha alegria de dizer que isso aqui está cheio, mas eu tenho a vergonha de dizer que tem poucos. Mas tem, amém? Tem. Mas poderia ter muito mais. Poderia ter muito mais. Isso aqui podia estar repleto de doações, porque um falou para o outro, o outro falou para o outro. Você que doou, você que arranjou, que não se vergonhe não, tá, irmãos? Não se vergonhe. Mas eu queria ter o prazer de dizer que isso aqui estava lotado. Porque a força da juventude, ela pode fazer muitas coisas. Ela pode reconstruir uma cidade, reconstruir uma sociedade. Ela pode salvar vidas, salvar pessoas que estão debaixo de marquises no frio, passando fome. Não é? Fazendo doações de alimentos, enfim, diversas outras coisas. Mas a gente precisa acordar. A gente precisa sair da nossa casa. A gente precisa sair
Não agora, irmãos, entenda o que eu estou falando, né? Mas nos dias normais a gente precisa sair do conformismo do nosso lar, do nosso quartinho e fazer maravilhas. Não sei quem tem a minha idade vai lembrar disso. Na China, a gente viu um jovem, um dia antes desse jovem na China parar uma carreira inteira de tanques de guerra. Dias antes, um movimento chinês estudantil fez uma grande passeata e morreram muitos jovens. Morreram muitos jovens na China, na Praça da Liberdade na China. 1860, foi em 69. Errei. 1989. Se eu vi, né? Eu tinha 9 anos. 1969. E aí, um dia depois, um jovem parou tanques de guerra. Coisa de louco, irmão. Pensa comigo. Um cara parando do nada, ele veio, a tropa passando, e ele se coloca na frente daqueles tanques enormes, né? E coloca a mão na frente. Se eu paro na frente ali, o tanque passa por cima, faz carninha moída do pastor. Mas aquele jovem, ele foi corajoso, ele parou na frente daqueles tanques e parou as tropas. Subiu em cima de um tanque e queria dialogar com aquele homem que estava dentro ali, conduzindo aquele tanque. E o pessoal tudo, cara, que cara doido. Que cara doido. O que ele está fazendo? Ontem mataram um monte de jovem ali, gente. Esse homem vai morrer. Só tinha ditador naquele lugar na China. É de hoje que ele não passa mais. Quando ele desceu, os amigos dele agarraram ele. E até hoje não se sabe, não se conhece quem é esse jovem, porque se pegarem ele, ele pode ser preso ainda pela lei chinesa. Imagina isso. Um jovem parou um batalhão inteiro. Um jovem. Um homem morreu na cruz e mudou a humanidade. E ele deu a nós poder para fazer coisas maiores daquilo que foram feitas antes no passado. Amém? Você crê nisso? Você que está aí em casa, você crê nisso? Dê um amém aí na sua casa. Dê um glória a Deus. Se você é jovem que está escutando aí na tua casa, glorifique ao Senhor. Porque isso é muito sério. É muito sério. Às vezes nós não temos noção do poder que nós temos em nossas mãos. Coisas transformadoras que nós podemos fazer. Através da tua coragem, jovem. A força que Deus te deu. Nós não podemos ficar parados. Um dia antes desse jovem fazer isso, vários chineses foram mortos. E às vezes você fica pensando, poxa, Armando, mas cara, muita gente morreu. Jesus, ele pagou um preço enorme para que hoje você tivesse salvação, vida eterna. Eu e você temos essa salvação. Amém? Martin Luther King, a marcha em Washington pelos direitos civis. Até hoje isso é celebrado. Esse homem fez história. Vários filmes são feitos até hoje, relembrando o que esse homem fez. Morreu com 39 anos. Morreu novo, morreu jovem. Morreu jovem. Com 39 anos esse homem morreu. Porque ele cria em algo transformador. Eu e minha esposa, nós debatemos muito sobre isso. Sobre feminismo, né? Racismo. E a gente entra num debate que nós somos muito diferentes. Ela é muito radical. Muito radical. E ela é fervorosa nisso. As coisas que ela acredita. E tem que ser assim. Amor, tem que ser assim. E eu sou aquele cara que é meio utópico, né?
eu tenho muitos sonhos. Eu acredito, mas imagina, eu não posso lutar e não acreditar que eu posso ser igual ao Daniel, porque eu tenho esse amor, sabe? Eu até dei um exemplo hoje na escola dominical. Uma mulher não deixou eu entrar no vagão do metrô, porque aquele vagão era exclusivo das mulheres. Engraçado. Mas ela tinha o direito, era direito dela. Mas ela poderia deixar eu entrar e eu ir por dentro. Foi assim que o agente do metrô fez. Não, deixa ele entrar. Ele entra e ele por dentro ele conduz ao vagão dos homens. Ela está rindo que a gente debateu isso hoje. Mas, então, eu creio numa igualdade, assim, mas igualdade de amor ao ser humano, que eu não entra na minha cabeça, eu não consigo, gente, acreditar que o outro não gosta do outro porque ela é mulher, ou porque ele é negro, ou porque ele é índio. Eu não consigo, não entra na minha mente isso. E eu e ela, nós ficamos debatendo. Parece uma utopia, mas foi exatamente o que Jesus pregou durante toda a caminhada dele, enquanto ele esteve aqui na terra. E eu não posso deixar de acreditar nisso. Eu não posso deixar de acreditar nisso. E esse homem, Martin Luther King, ele fez a diferença no seu tempo. Ele pregou o evangelho, pregou o amor, saiu às ruas com toda uma marcha em Washington e fez uma diferença no seu tempo. Você pode fazer a diferença hoje. Nós podemos fazer a diferença hoje. Amém? Glória a Deus. Eu fico chateado. Mas nós podemos fazer uma diferença a qual o Brasil nunca presenciou. Aqui no Brasil, depois que foi eleito o primeiro presidente em eleições diretas, que se eu não me engano foi o presidente Collor, em eleições diretas, o primeiro presidente em eleições diretas, esse homem ele foi corrupto. Esse homem ele foi corrupto, começou a roubar e começou a se descobrir esse monte de coisas. Sabe quem foi para a rua? Os jovens. Movimento Cara Pintada. Eu tinha 9 anos. Eu tinha 9 anos? Não. Ai, gente, eu não lembro a idade não. Eu tinha mais. Eu não estou lembrado. Mas a gente vê que a juventude, ela faz uma diferença no meio da sociedade. Seja ela na sociedade civil, a qual a igreja faz parte, amém? Nós fazemos parte dessa sociedade. E tem que começar por nós. Porque nós somos melhores? Não. Porque há uma premissa que eu acredito que o amor de Deus, se o amor de Deus está no meu, se está no seu coração, nós temos que mostrar ao mundo esse amor. Eu tenho uma premissa: se o amor de Deus habita no meu coração, eu não posso ofender o meu irmão. Eu tenho a premissa que se nós cremos num mundo diferente, tem que começar por mim, tem que começar por nós, tem que começar pelo jovem que é ensinado com o amor de Deus em seus corações. Tem que começar por você, jovem. Tem que começar por você, juvenil. Tem que começar por mim, tem que começar por nós. Está na hora de a gente acordar. Se eu sair daqui do foco, vocês me falam, viu, gente? Tem que começar por nós. E nós vamos fazer a diferença. Segunda coisa que eu quero dizer: ter intimidade com Deus para reconhecer a voz de Deus. Lembram do tema? Ouvindo a voz de Deus em meio à crise. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro do profeta Samuel, capítulo 3, que nós vamos falar do segundo tópico,
ter intimidade com Deus para reconhecer a voz de Deus. Às vezes nós estamos estagnados. Pode falar alto, irmão. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. Vou abrir aqui também. Primeira Samuel, capítulo 3. Vou ler desde do versículo 1. O menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli, tá? Naqueles dias a palavra do Senhor era muito... Gente, presta atenção. Eu paro tudo, né? Mas foca comigo, ó. Naquele tempo, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não mais ver, ele estava ficando cego, gente. Estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. E ele, Samuel, Samuel, ele respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu, eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou, e o Senhor tornou a chamar, Samuel. Este se levantou, foi até ele e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu, meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não... Preste atenção no versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada nele. Eu quero dar uma pausa aqui. Gente, é muito sério. É muito sério. Era o profeta Samuel. Consegue entender? Que ungiu Saul. Ei, preste atenção aqui comigo. O versículo 7 diz que, porém, Samuel não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor não havia se manifestado. Quantos jovens estão dentro da igreja e a palavra que nós lemos todos os dias ainda não manifestou no teu coração, jovem? Quantos jovens estão dentro da igreja e ainda não tiveram experiência com Deus, Alan? Como pode isso? Aqui diz a palavra, ó, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e nem a sua palavra, e a palavra do Senhor ainda não havia se manifestado nele. Versículo 8, e o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui porque você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor, era Deus quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel, vá deitar. Se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E Samuel foi para o seu lugar, se deitou. Então o Senhor veio ali, esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. O Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa. Versículo 11, grava comigo o versículo 11. Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. E aí eu quero falar sobre isso. Ter intimidade para ouvir a voz de Deus. Cumprir a sua vontade. Versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia. Antes o jovem falava. Os jovens falavam quando a febre da internet. Pastor, como seria bom, na escola dominical. Presta atenção no que eu vou falar, para ver se não é profético.
Pastor, vê bem. Que juvenil fala assim, né? Jovem já dá uma... Mas juvenil é mais ousado. Pastor, vê bem. Pô, a gente podia fazer de manhã na escola dominical? Eu estou falando porque eu já ouvi isso, antes da pandemia. A gente podia fazer, tipo, pelo Zap. Pô, escola dominical pelo Zap. Pô, a gente não precisa sair de casa, acordar cedo. Como? Vou fazer da cama. Pegou isso? Nós estamos em meio a uma pandemia que nem em casa as pessoas entram online para assistir um culto. Vocês estão entendendo? O problema não está na internet, o problema não está no WhatsApp. O problema está aqui. Se tua mente não se renovar, você nunca vai transformar o lugar em que você está. O lugar que você está vai te transformar. E aí você não vai ser mudança na sociedade. Você não vai transformar o lugar onde você está inserido, na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho. Eu digo isso porque é real. Estamos vivendo dias em que isso está acontecendo. Eu vi isso tempos atrás e olha hoje os tempos de hoje que está acontecendo. Eu tive a felicidade de formar espiritualmente muitos juvenis. E eu me culpo e eu me coloco na mesma posição quando eu me vejo que muitos deles também não seguiram no mesmo caminho dos outros. E eu fico indignado quando o jovem o juvenil ele tem toda uma base. E aí eu falo, que nem a fala do pastor Cláudio Duarte, basta uma aula de filosofia para o jovem desviar. Basta uma aula de filosofia para o crente ficar com um pé em falso. Porque ele não foi formado, ou ele não quis escutar a voz de Deus. A palavra de Deus diz aqui no versículo 7 que Samuel, Daniel, tu está na minha cabeça, irmão. Que Samuel, ele não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor não havia se manifestado em Samuel. Por isso que ele não reconhecia a voz de Deus quando Deus chamou 3 vezes a Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. O Senhor nessa noite ele deve estar te chamando aí na tua casa. Ele deve estar aí no teu lado te chamando, jovem, né? Rafael, Lucas, Daniel, Samuel, Levi, Miguel, Natan, João. Olha o nome dos meus 3 filhos para ficar bem legal, né? Que é nome pra caramba, 3 já elimina o nome e a beça. E crente assim, come bem, né? Se multiplica bem. É crente. Sabe como é que eu fui reconhecido, né? Lá no trabalho, né? Há pouco tempo cheguei no trabalho, quietinho, só o meu chefe sabia que eu era pastor. Aí, não, tá pastor tal, fica tranquilo, beleza. Foi passando o tempo, rapaz, mas tu come, hein? Tu come bem. Tu é crente, irmão? Eu falei, eu sou crente. Demorou muito tempo isso não. Pô, mas pela quantidade que tu come, tu deve ser até pastor. Ih, irmão, eu sou E assim foi. Porque, irmão, brincando aqui, mas presta atenção. Você não está fazendo a diferença no lugar em que você está inserido, porque você ainda não ouviu a voz de Deus e a palavra do Senhor ainda não foi manifestada no teu coração. Aprende a ouvir a voz do Senhor. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a fazer diferença. Deus ele está te chamando, juventude. Deus está convocando a juventude da nossa igreja, né, pastor? Deus ele está convocando a juventude neste lugar. Deus ele está convocando a juventude do Brasil. Não deixe que as pedras venham clamar. Porque se as pedras clamarem, será feito do jeito que as pedras vão ditar. Vocês estão entendendo? Se as pedras clamarem, as leis se renovarão, mas do jeito que as pedras querem.
não do jeito que Deus quer. Aleluia. Já estou acabando, tá, irmãos? Hoje, como o cajado ele está extenso, e Deus bate em mim também, porque Ele me bate lá no meu quartinho. Ele vai batendo na nossa cabeça, começa pela gente, a gente fica lá, fecha a porta e deixa Deus usar, deixa Deus bater. A gente vai chorando, vai escrevendo, Deus vai falando. Ai, Senhor. Eu coloquei esse negócio, toda vez eu clico aqui, gente. E aí, eu falei dos tempos que nós vivemos, sendo que a gente não pode viver de eventos que aconteceram no passado. O evento ele tem que celebrar a cultura. E nós temos que ter uma cultura de fazer discípulos. O evento tem que celebrar a cultura. Não pode ser passageiro. Nós temos que ter uma cultura de salvação, uma cultura evangelística, uma cultura de discipulado. E isso não pode ser um evento para que a gente chegue no futuro e fique, aqui tinha jovens assim. Nessa igreja já teve jovens assim. Passou, foi um evento. Não, nós temos que ter uma cultura de evangelismo, nós temos que ter uma cultura de discipulado. Algo que será transformador. O Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que vai atingir os ouvidos de todos que ficarão sabendo. Ou seja, o que Deus está falando aqui, Deus quer fazer barulho. Deus, Ele quer fazer barulho, mas através de mim e de você. E isso começa pela juventude, que tem a força, que tem a inteligência, que fazem barulho. Para acabar, o terceiro tópico. Quando você se despir de toda a prepotência da juventude, você será uma flecha nas mãos de Deus. E eu queria que você abrisse em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do versículo 1. A gente vai falar nada menos, para acabar, aqui de Paulo. Um cidadão romano, da Sicília. Ele nasceu em Roma, era judeu, da tribo de Benjamim, filho, membro da seita dos fariseus, né? Saulo foi criado para ser um zeloso combatente dos vícios na juventude. Ele viajou por Jerusalém, a fim de estudar a escola do mestre Gamaliel. E um homem que foi muito bem instruído, muito bem formado, muito inteligente. Tanto é que, se você lê o Novo Testamento, a maioria das cartas feitas por ele, que didática. Como ele destrinchou o Evangelho para nós. Amém? Como ele deixou tudo prontinho, mastigou. Porque era um homem muito inteligente. E eu quero ler para você, e eu quero dizer, antes de Paulo começar toda uma caminhada de salvação, ele primeiro teve que ser desconstruído. Uns dizem que ele caiu do cavalo. A palavra não fala isso, mas diz que ele foi ao chão. Diz que uma luz apareceu diante dele, diante de seus olhos e o cegou. Ele caiu no chão. Ele disse: quem é, Senhor? E Jesus respondeu: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. No capítulo 9, a partir do versículo 1, você acompanha aí, para não estender muito. E ele foi cego até a casa de Zacarias. Lá ele recupera a visão. Mas ele tem que primeiro ser desconstruído. Ele tem que ser desconstruído das coisas, da prepotência, não da sua total do seu intelecto, mas aquilo que ele tinha aqui, que ele pensava que ele era maior, melhor que os outros. E pensar que o ser humano, ele tinha que ser morto. Não importa se ele era cristão. Amém? E ele foi entender isso depois.
Eu estou perseguindo os meus irmãos. E eu quero essa alegria para todos os meus irmãos. E eu fico indignado, mais uma vez, quando o jovem ele vai para uma sala de aula e o professor mostra da física para ele, como foi criado o mundo, foi assim e tal, Big Bang, e Aristóteles diz isso, e vários ensinamentos vai entrando na cabeça do jovem, o jovem vai se perdendo, o jovem vai ficando, colhendo informação, e quando ele vê, ele está cheio de tanta informação que ele se acha um maioral. Quando você vai debater com um jovem desse, ele começa a desaguar em você informações, olha, diz assim e tal. E às vezes, se você não estiver preparado, tu não consegue nem falar nada. Mas não porque a inteligência dele não deixa, é porque ele está tão blindado de tanta coisa, de tanta prepotência, que ele não consegue escutar o quanto Jesus te ama. Jovem, se tem algum jovem escutando agora, Deus quer falar no teu coração, meu amigo. Deus quer falar no teu coração, direto para você, que todo esse ensinamento, Ele vai dizer para você: jovem, onde é que você estava quando as estrelas do céu elas foram criadas? Quando o firmamento ele foi criado, jovem. Jó, ele começou a debater com Deus e começou a argumentar com o Senhor, e o Senhor para Jó e fala: Jó, você já falou tudo, meu irmão, meu filho, você já falou tudo? E Jó para escutar, e o Senhor começa a falar para Jó: onde você estava quando eu criei o mar? As nuvens do céu, as nuvens, a água que cai. Onde é que estava aquele homem que fez a teoria do Big Bang? Onde é que ele estava, hein? Onde é que estava o Big Bang nessa história? Antes disso, onde é que estava? Quem é você? Se desconstrua. Se desarme. Eu quis dizer isso não querendo ser também prepotente, mas eu quero dizer para você que Jesus te ama. Eu quero te dizer que Jesus veio a esse mundo, morreu por mim, por você, e foi por uma causa. A causa foi a nossa salvação. Eu quero te dizer a você que está em casa, jovem, juvenil, que Deus ele tem algo maravilhoso para você. As estatísticas dizem que jovens casais estão se separando, que muitas pessoas estão se suicidando. Se você está ouvindo essa palavra, Deus te ama e Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Basta que você se desconstrua, se desarme pelo menos, e deixe a palavra do Senhor entrar no teu coração. Paulo, ele se desconstruiu de todos os seus ensinamentos. E na prisão, nas prisões de Paulo, quando ele começou a deixar de ser perseguidor e se tornou perseguido, ele começou a escrever quanto Jesus poderia fazer. Começou a alertar pessoas. Começou a dizer a comunidades: olha, se libertem dos seus vícios, se libertem da sua sabedoria, se libertem da prostituição, se libertem da libertinagem, abandone seus vícios, porque Deus tem algo maravilhoso para fazer para mim e para você. Amém? Nós vamos cantar um louvor, né? Eu quero concluir essa palavra dizendo que ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. E você vai ser uma bomba. E você vai transformar a sociedade. Você vai transformar o meio em que você está. Você vai ser uma dinamite nas mãos do Senhor. Pode vir. Você vai ser um jovem que vai transformar a tua escola, a tua faculdade, o teu trabalho. Você vai ser uma dinamite, uma bomba. Amém? Nós vamos ser essa bomba, essa dinamite. Antes de cantarmos, se você... Aí eu vou pedir para quem está aí na mídia olhar, se tem alguém que queira aceitar Jesus, que entrou aí, ó,
vi o link da igreja metodista, eu vi essa pregação e quero fazer parte. Eu quero fazer parte. Eu quero ser esse jovem. Eu quero ser esse jovem. Você quer ser esse jovem? Quer aceitar Jesus? Bota a cena aí, deixa uma mensagem. Levanta a mãozinha. Faz um sinal para a gente. A gente vai entrar em contato com você. Porque Deus, Ele quer transformar a sociedade. Ele quer transformar a igreja do Senhor Jesus. Ele quer transformar o Brasil. Ele quer transformar o mundo. Amém? Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. E essa graça transformadora, ela entra nos nossos corações. E o Senhor, Ele te ama, não porque nós merecemos, mas porque Ele é um Deus maravilhoso. Ele quer entrar na tua vida, no teu coração.